Bom dia a todos novamente. Eu gostaria que pudessem abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 10 ao versículo 11. Você deve perguntar, né? O capítulo da tentação, o que tentação tem a ver com culto? Mas vamos fazer a leitura apenas desses dois versículos em uníssono. Acho que o Sr. Duque pode também mostrar no projetor, também esses dois versículos estão sendo projetadas. Versículo 10, Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Bem, o que é culto? Hoje eu não quero dar a parte teórica, porque são vários elementos, vários substantivos na Bíblia que dão a significação para o culto, né? Dentre eles nós temos o substantivo laitreia, prosecuo, ou liturgia. Isso eu vou estar transmitindo uma outra oportunidade. Hoje eu gostaria de falar a você no sentido mais próximo, né? No sentido mais dinâmico, o que realmente acontece no culto. Se eu perguntar a vocês, por que é que você vem todas as manhãs no culto? Qual seria a sua resposta? Muitos de vocês podem responder, porque eu gosto da minha igreja. Eu gosto, eu vou lá porque eu quero louvar ao Deus. Ou simplesmente porque eu gosto de estar em comunhão com as pessoas que estão ali. Mas se eu perguntar a você, tudo bem, você veio com a maior motivação e a melhor motivação aqui no culto. Mas nesses 1h20, né? Nosso culto tem uma duração mais ou menos de 1h, entre 1h20. O que você faz no culto? Você apenas observa as pessoas adorando? Você ouve as músicas que estão sendo ministradas aqui? Ou você simplesmente dorme, né? Porque a noite, né, foi bem calorenta, falar, hoje eu vou dormir no culto. Na minha casa não tem ar-condicionado, aqui no culto tem ar-condicionado, eu vou dormir. Ou senão você está em prontidão, e não ouvir a voz de Deus, em prontidão para ver o que o seu celular vai alertar você. E quando o seu celular vibra ou dá um alerta, você está lá checando as mensagens. Ou senão você vem aqui no culto e você está preso ao relógio. Quando é que vai terminar? Hoje vai demorar, hoje demorou, hoje passou 5 minutos, hoje passou 10 minutos. Enfim, o que você está fazendo no culto? Talvez essa é a melhor pergunta, a maior pergunta de todos os pastores. O que você veio fazer aqui? Gostaria que vocês soubessem disso. Pela maneira de como você cultua, podemos descobrir que tipo de cristão você é. E qual tipo de relacionamento você tem com o mundo. A importância do culto, a relevância do culto é central na vida de qualquer cristão. Portanto, eu sei como é que vai ser a sua vida durante a semana, dependendo do culto que você dá todo domingo, todas as manhãs, neste lugar. Satanás tentou Jesus por 3 vezes. Ele pede para transformar as pedras em pães. E qual foi a resposta de Jesus? Nem do pão o homem viverá, mas viverá de quê? Da palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação, Jesus é levado para o monte, não o ponte, mas para o templo mais alto de Jerusalém, e pede para que Jesus se atire, para que os anjos venham proteger a queda de Jesus. Mas qual é a resposta de Jesus perante a Satanás? Não tentarás o seu Deus. Por último,
que é o versículo de hoje. Satanás leva Jesus ao monte mais alto, eu não sei qual, e ele mostra todos os seus reinos, a sua glória. E ele pede a Jesus: se você se prostrar, se você me adorar, tudo que você está vendo será seu. E Jesus responde: retira-te, Satanás. Você não pode tentar o Jesus, você não pode tentar a Deus. Adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste o culto. Eu quero perguntar a vocês: a quem você tem adorado durante a semana? A quem você tem se prostrado? O que fez você deixar de ser um adorador? O que fez você desviar a sua atenção não no reino de Deus, mas no reino onde Satanás está imperando? Os seus olhos estão fitos em que lugar? O que deseja? O que o seu coração está desejando? E esse desejo é realmente de ser um adorador? Ou você prefere se curvar diante da magia, diante ao que o mundo está lhe oferecendo? Por isso, mais uma vez, quero enfatizar que esse culto é muito importante. Você não pode falhar neste culto. Você precisa encontrar a presença do Senhor. E você não pode sair daqui sem ao menos querer encontrar Deus. Sem ao menos mostrar a sua sinceridade que você tem, o seu amor que você tem por seu Deus. Dudu, que você pode mostrar os slides? O culto, nós podemos falar de várias maneiras, mas essencialmente o culto é uma comunhão vertical com Deus. É um momento onde você entrará na presença do Senhor. E tem dois movimentos. Se o seu Duque... aqui está mostrando, ali não está mostrando. E tem dois movimentos. De baixo para cima, de cima para baixo. Que movimentos são esses? No culto, na verdade, está acontecendo um momento onde eu, como adorador, eu, como filho de Deus, estamos adorando o nome de Deus. É um momento onde o seu agradecimento, não somente as nossas ofertas que são trazidas no altar, mas a sua vida, o seu testemunho, está levando, está subindo como aroma suave à presença de Deus. Então todo o louvor, o momento de louvor que nós temos juntamente, a pessoa que ora, a oferta é um movimento de baixo para cima, a fim de agradar o nosso Deus. E o segundo movimento que nós podemos perceber é de cima para baixo, quando nós damos o nosso melhor, o nosso coração, e nós almejamos a presença do Senhor. A sua busca não ficará em vão. Deus, Ele vai e Ele vem e Ele está presente no nosso culto. Como é que nós sabemos? Quando pelo menos 2, 3 pessoas estão reunindo meu nome, o que diz a palavra de Deus? Ali eu
estarei. Nós temos cerca de 250 pessoas aqui. Se pelo menos 2, 3 pessoas, com sinceridade de coração, buscar a Deus como Ele merece, ali estará a presença de Deus. Ali estará o reino de Deus. E eu dividi de uma maneira prática essa dinâmica que acontece no culto em 5 maneiras. Seu Duque pode mostrar? São simbologia, não é fórmula, não é nada, mas apenas eu coloquei o A e o R, são nada mais do que o movimento de baixo para cima e de cima para baixo. Ação e reação. Nós temos 5 tipos, bom, pelo menos, eu sei que tem muito mais, mas eu trouxe a vocês, eu identifiquei no nosso meio 5 maneiras que nós adoramos ao Senhor. Nem sempre essas maneiras são as corretas, mas eu pude identificar essas maneiras. A primeira dinâmica é o A-R-A-R. Arar. Coloquei o A azul como sendo uma ação de Deus. E o R, ação humana para Deus. A dinâmica 1 é uma dinâmica clássica bíblica. É onde Deus aparece, Ele age, e o homem reage ao que Deus tem falado, ou simplesmente a presença dele, nós reagimos. Não tem como a gente não reagir quando Deus vem com a sua presença. E Deus age, Ele interage, Ele fala. E nós respondemos essa pergunta, ou essa ação que Deus se manifesta. Nós podemos ver isso na vida de Moisés. Moisés estava lá, na sua vida diária, cotidiana, fazendo o que ele sempre fez nos últimos 40 anos, mas de repente ele vê uma sarça ardente. Mas esse fogo não se consumia, e isso chamou a atenção de Moisés. E ele foi diante essa sarça, a ação de Deus. Moisés, tire as suas sandálias, porque a terra onde você está pisando é santa. E qual foi a reação de Moisés? Ele deu fora? Opa, vim para o lugar errado. Não. Ele tirou as sandálias em reverência a esse Deus. E esse Deus começa a interagir com Moisés. Moisés, eu sou Deus, o Deus dos seus antepassados. Agora eu vi a oração, o clamor do seu povo, e eu vim trazer libertação, e você será o meu intermediário. Ele age, ele convida. Qual foi a reação de Moisés? Não, Senhor, acho que você chamou a pessoa errada. Não sou eu, não. Chamei outra pessoa. Tem pessoas melhores do que eu. Não, Moisés, é você que eu escolhi. Coloque a sua mão. Tire, ficou leprosa. Colocou de novo, se tornou sã. Jogue sua vara. Moisés reagiu à presença e ação de Deus. Não somente Moisés, Isaías, quando ele vê a presença de Deus, fala: ai de mim, eu vou morrer, eu vou perecer, porque eu vi o Deus do exército. Eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no povo de lábios impuros. Mas um anjo veio, um serafim veio, trouxe uma espada com fogo na brasa, tocou na boca, na língua, Isaías, tornou ele puro.
E Deus age novamente, ele pergunta: quem irá por mim? E Isaías reage: eu irei. Eu irei, Deus. Então você vê a ação e a reação, ação e reação. Isso é o que deve acontecer nos nossos cultos. Deus falando, eu reagindo, eu adorando o Senhor, e Deus falando no meu coração. São pessoas, são chamados específicos que pode acontecer no momento de culto. A segunda dinâmica talvez é o clássico cristão que mais acontece no nosso meio. É o A azul e o R. A minha ação. Nós, como igreja, nós como congregação, nós reunimos toda manhã, todas as manhãs, aos domingos. E nós levantamos nosso louvor, nós falamos quem Deus é, nós lembramos o que o Senhor fez durante a semana, nós lembramos dos nossos pecados, nós confessamos nossos pecados. Tudo isso vai em direção a Deus. E Deus, como expliquei no começo, Ele não deixa essa busca ficar em vão. Ele intervém, Ele fala, Ele confirma, Ele perdoa, Ele liberta. E através da palavra de Deus, exorta, nos condiciona para obedecer à voz de Deus. E você reage: Senhor, eu vou sair daqui, mas Senhor, me dê força para que eu não caia em nenhuma tentação. Senhor, me guarde para que eu possa resolver essa questão. Senhor, tem coisas pendentes, relacionamentos pendentes, negócios pendentes. Eu vim aqui, Senhor, falar isso para você, porque o Senhor é o centro da minha vontade. Eu poderia muito bem fazer do meu jeito, mas eu quero deixar conhecido. Eu quero que o Senhor saiba que eu dependo da sua provisão. Nós somos incomodados para o mundo, para agir como sal e luz no mundo. Isso podemos falar que nós somos cristãos ativos, onde essa dinâmica de ação, reação, onde Deus fala, Deus responde. Que não seja apenas uma ação isolada, mas é uma ação onde todo mundo busca a presença de Deus. Se perguntarem a mim, quando um culto é abençoado, próximo slide, posso falar, um culto abençoado é quando todos participam ativamente deste culto. Não é alguns, não é 2, 3 participando ativamente do culto, onde o restante fica lá só observando, onde todas as 250 pessoas estão de alguma maneira buscando, desejando a presença do Senhor. Não é uma ação unicamente da pessoa ou do Filemão que vai dirigir o louvor, não é uma ação unicamente do irmão Chan que veio orar aqui na frente, não é uma ação apenas do pastor. Culto é coletivo, é uma ação em conjunto. E quanto mais pessoas buscarem esse Deus, saberem dessa dinâmica, de baixo para cima, de cima para baixo, o nosso culto pode ser mais abençoado, porque não depende só de mim,
Depende de todos que estão aqui presentes. Quando todos entram em sintonia com Deus, onde nós estamos no mesmo Espírito. Porque o que habita no meu coração, no seu coração, é o mesmo Deus. Se é o mesmo Deus, Ele vai nos guiar pelo mesmo caminho. Não tem como ser A para você, B para mim, C para você. Se é um Espírito, um Deus, todos nós, uma só voz, num só coração, podemos entrar na presença do Senhor. Mas isso não acontece assim. Vamos lá. Isso exige sacrifício. Isso exige de cada nós uma vida, não apenas um culto vivo aqui neste local, mas durante a nossa semana. Isso depende de quem nós temos adorado durante a semana. Deus, o mundo, Deus, dinheiro, Deus, outras coisas. Não sei se eu já devo ter compartilhado com você, mas eu quero também lembrar novamente do avivamento que houve no Pyongyang. Pyongyang, atual capital da Coreia do Norte. Mas o avivamento, o cristianismo, o acordar espiritual começou na Coreia do Norte, na capital, Pyongyang, em 1907. A igreja estava passando por dificuldade. E eles se reuniram no acampamento em janeiro, cerca de 1.500 pessoas. Estavam preocupados com o futuro da igreja coreana. Porque estava entrando em descrédito. Não pelo fato do evangelho não ser poderoso, mas o povo coreano começou a desacreditar Deus, porque quem estava falando desse Deus eram os missionários americanos. E uma decisão política naquela época, como vocês sabem, e ali os Estados Unidos também era politicamente, podemos dizer, uma referência, eles autorizaram a presença, a dominação de um outro país. Isso trouxe revolta para os coreanos. Como esse Deus dos americanos deixou a gente nessa condição? Então eles começaram a abandonar a fé, fazendo a ligação Deus com o americano. E a igreja estava entrando em crise. Foi aí então que Deus levantou poucas pessoas. E um dos missionários americanos falou naquela manhã, e Deus estava insistindo no coração dele. Peça para os coreanos confessarem os seus pecados e perdoar a dominação, ali no caso, a japonesa. Comece a perdoar eles. E aqui fala, de repente, houve uma explosão em um rugido de oração, como as pessoas estavam se sentindo um forte desejo de oração. Imagina, esse pedido de oração era o motivo pela qual as pessoas estavam abandonando a igreja. Mas esse missionário se manteve firme e trouxe esse pedido. E quando esse pedido foi lançado à congregação, todo mundo entrou em sintonia. E aqui fala que as pessoas começaram a ter desejo de orar. Eles começaram a confessar os seus pecados.
E essa confissão não era uma confissão unilateral. Essa confissão era a confissão também entre irmãos. Irmão que tinha mentido, irmão que tinha roubado alguma coisa. Eles começaram a confessar os seus pecados publicamente. E não somente confessar, mas perdoar. E esse sentimento, não apenas sentimento, esse movimento, e esse avivamento não ficou somente nesse acampamento. Esse movimento devastou toda a Coreia. Foi o grande avivamento espiritual de Pyongyang. Que fala, toda a audiência começou a orar alto em uma só voz. A minha oração, pode passar para o próximo slide, a minha oração particular é pedir a Deus que Ele derrame a sua presença ricamente aqui. Que pelo menos uma vez, como aconteceu no avivamento no Pyongyang, todas as pessoas que vierem do culto possam estar em um espírito, com o coração. Essa é a minha oração, nada mais. Não adianta eu ficar aqui na frente, convencendo um por um o que você deve fazer, de como você deve viver a sua vida espiritual. É mais fácil Deus vir falar no seu coração a mesma coisa. Eu não preciso explicar, nós saberemos. E nós reagiremos conforme esse Espírito. Eu peço, Senhor, quando é que o Senhor vai mandar esse avivamento? Quando é que todos nós vamos sentir? Nós vamos conhecer a Tua vontade. De querer conhecer você melhor. Isso só será possível se o que buscarmos no culto for o mesmo, seja a presença de Deus. Eu não sei o que você veio fazer aqui. Eu não sei o que você está fazendo aqui. Só sei de uma coisa. Se o que você está querendo é Deus, e esse Deus não é só você, é todo mundo, eu tenho certeza que eu e você, nós vamos sair diferente daqui. Nós seremos tocados, transformados. Essa é a minha oração particular. Que esse dia, que esse momento, pode ser na oração matinal, pode ser numa fazenda, para que todos possam entender que aquilo vem de Deus e é de Deus. Mas o problema é, se você vê a dinâmica 3, é que nós temos uma ação, um movimento de baixo para cima para Deus. E Deus está falando, mas o problema é que nós não estamos reagindo à voz de Deus, nós não estamos entendendo. De maneira simples, nós estamos fora de sintonia com Deus. Deus está falando A e você está entendendo B. Quando Deus pede a Moisés, tira as sandálias. Tirar nada, eu vou usar. O chão está sujo. Se proste, eu vou prostrar por quê? Estou cansado. Levante, eu vou levantar por quê? Nós não estamos reagindo. A voz de Deus. Eu vou mostrar um vídeo, só para quebrar um pouco esse peso. Eu vou mostrar um vídeo onde um comandante alemão, guarda costal alemã, ele está lá e ele ouve um pedido de socorro em inglês.
Só que ele não consegue diferenciar a palavra think, né? E afundar, sink, né? E seu Duque, pode mandar o vídeo aí? Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät. Überlebensradar. Mayday, mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Desculpa que tá em inglês. É um jovem aprendiz, né? E o chefe dele assim, ó, isso aqui é um radar, isso aqui é não sei o que, isso aqui é um microfone. Então, boa sorte, né? E ele sai e de repente vê um pedido de socorro, né? De um navio americano, né? Mayday, mayday, SOS, SOS, né? E ele fala assim, aqui é a costa, é o capitão da costa marítima aqui, alemã. Aí eles falam, nós estamos afundando, we are sinking, we are sinking. Aí ele ficou todo confuso, né? Porque o sinking, né, para ele é o pensar, né? Thinking, né? Thinking, né? Mayday, mayday, nós estamos afundando, nós estamos afundando. Aí ele fala assim, o que vocês estão pensando, né? What are you thinking about, né? É uma coisa assim, se você ver o vídeo novamente, é uma coisa engraçada, cômica, mas é a mesma coisa que acontece nos nossos cultos. Pessoal, tem gente morrendo lá fora. Vidas morrendo sem conhecer Jesus. Vocês estão ouvindo. Deus fazendo um apelo para que nós possamos ir ao mundo. Mas qual é a nossa reação? É a mesma reação dessa pessoa. Senhor, o que você está falando? O que você está falando? São cristãos sem testemunho, sem vida. Quando perguntarem a você quem é Deus, não tem o que falar. Porque o culto, para ele, é chato. Viemos aqui só para bater cartão. Não há uma interação com Deus. Se falharmos no culto aqui, certamente falharemos no mundo. Se nós não sabemos o que é culto, nós não podemos ser adorador lá fora. Não podemos. Nós precisamos entender o que realmente está acontecendo no culto. Quem deve ser o centro do culto. E o que você tem que fazer aqui. Entrar, voltar à essência. Voltar ao amor. Lembrar quem Deus é. Marcos 7,6 diz o seguinte. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora eu pergunto, onde está o seu coração agora? Onde está o meu coração agora? A nossa boca pode falar de Deus, o seu amor, não sei o quê, para sempre. Mas onde está o seu coração? O que nós louvamos tem que coincidir com o nosso coração. Tem que ser sincero, não de boca para fora. Só porque é requisitado você cantar. Só porque é pedido você se levantar. É muito mais do que mecânico. Porque alguém está te mandando. Um culto vivo é você entrar para aquelas portas já sabendo o que você vai falar ao seu Deus. Independente se, vamos cantar esse louvor, é você fechar os seus olhos, não sei, ou abrir os olhos, não sei, você pedir.
Pedir a Deus para que guie você, para que nos guie. Entrar em humildade. Pai, mais uma vez eu não consegui viver uma vida de acordo com a tua palavra. Será que o meu culto, esse meu louvor hoje de manhã, será que o Senhor vai ouvir? Será que o Senhor vai me aceitar? Um coração contrito, o Senhor não desprezarás. Pai, Jesus, me ajuda, me dá forças. Eu não estou conseguindo resolver essa questão. Não é para resolver depois, é urgente. Não é resolver depois do culto, é impossível. Tem que ser resolvido no culto e você precisa ter essa garra. Pai, onde você está? Preciso de você. Eu preciso de você. Eu quero ser um adorador. Onde está o seu coração? A sua boca condiz o que o seu coração está cheio? O coração está cheio de cobiça? Confesse. Seu coração está triste? Peça consolo. Seu coração está alegre? Cante salmos. Cante hinos. Esse é o culto que o Senhor, que nosso Deus, quer ouvir de cada um. Infelizmente, tem outra dinâmica, dinâmica 4. Pessoas que vêm ao culto nessa dinâmica. AR. A ação e a reação é tudo centrado na pessoa. A pessoa é o próprio objeto da adoração. São pessoas que reclamam disso, que vêm ao culto só para reclamar, só para ver. Ih, o ar-condicionado pifou hoje. Esse pessoal nem faz a manutenção direito. Ah, o microfone está esquisito. Ah, o louvor hoje está muito alto. Ah, a pregação está muito longa. Lembre-se que o culto não é para você. Estamos aqui não para agradar vocês. Estamos aqui para agradar a Deus. E nós precisamos enxergar isso. São pessoas que são mero frequentador de igreja, não é adorador. Não sabe o que está acontecendo no culto. Faz coisas em nome de Deus, né? Eu coloquei Deus, o D, não sei se está visível. Eu, né? Deus, em nome de eu. Todas as coisas. Todo culto, você julga o culto, levando em referência o que você tem em conhecimento, a sua tradição, sem levar em consideração a essência que é Deus. Em Gênesis 4:7 diz o seguinte: Deus rejeita o culto dessas pessoas. Deus rejeita a oferta dessas pessoas. Esse versículo é o versículo onde Deus fala para Caim. Deus aceitou a oferta, o culto de Abel. Desculpa. Mas ele rejeitou o culto de Caim. E Deus responde dessa maneira: se você fizer o bem, não será aceito o seu culto. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta e ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Olha a importância do culto. Se você
for bem sucedido no culto, você consegue dominar as tentações. Mas se você vê aqui de qualquer jeito, bater cartão, isso sim, não vejo a hora de ir embora, plim, 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 Deus, preciso ir embora hoje. Se a sua prioridade não é Deus, se a sua prioridade não for o culto, não vai ser a sua prioridade no mundo. Nós vamos falhar. Por último, tem pessoas, o PA, né? Passivo. Tem pessoas que vêm na dinâmica do culto e está totalmente passivo aqui. Nem sabe por que está aqui. Estou aqui porque eu vim trazer meus filhos. Estou aqui porque, sei lá, eu estou aqui. Passivamente. Essas pessoas vão receber a ação não de Deus, é do mundo. É do mundo. A primeira ligação, você vai sair daqui. Homem, onde você está? Já é 12:30, né? Está todo mundo esperando por você, vem logo. Você tá bom, espera o pastor orar que eu saio. As pessoas não estão nem aí. Estão nem aí. São pessoas que não tiveram encontro pessoal com Jesus. Também não está muito longe da nossa realidade. Nossos filhos não conhecem Jesus. Talvez os nossos filhos venham passivamente ao culto porque mamãe e papai mandou. Talvez você está aqui porque seu pai e sua mãe mandou. Não é? Não para buscar a Deus, mas para atender um pedido. Para ser um bom filho. Não dá. Isso não é culto. Você primeiramente precisa conhecer Jesus. São 5 dinâmicas de culto. Seu Doug pode mandar. Eu pude identificar. Está muito confuso o que você falou. Lembre só de 2 coisas. Existem 2 movimentos. De baixo para cima, de cima para baixo. O AR. Ação, reação. Como é que você está agindo e reagindo à palavra de Deus, ao desafio de Deus? Essa semana nós tivemos um acampamento junto com os presbíteros e, pela surpresa, não foi fácil. Tinha prova, tinha trabalho, tinha lição de casa. Não é lição de casa, né? A palestra começava às 8:30 e acaba às 6:30 e aí em diante eu tinha que estudar, porque tinha tarefa para o dia seguinte. Não foi fácil. Mas uma coisa, eu quero compartilhar uma coisa que esse missionário falou, que a nossa atitude tem que ser como uma corça que busca pelas águas. O meu desejo de vir aqui no culto tem que ser o mesmo desejo, onde, né, o animal, a corça está buscando pelas águas. E o que isso significa? Ele falou que no deserto, os animais que conseguem sentir o cheiro de água são o camelo. E melhor que o camelo, a corça, né, o sassum, né? Ele tem o senso olfativo aguçado para identificar a água. Então, diz que as pessoas, os viajantes, eles levam a corça, esse animal, e eles, durante toda a jornada, eles não dão nenhum pingo de água. Tá lá morrendo. Não imagina, né? Deserto, sem um pingo de água. E eles fazem isso de propósito, porque quando eles tomam água, porque eles podem calcular, puxa, daqui a uns 5 quilômetros, 20 quilômetros, lá tem um oásis. E aí ali a gente vai colocar, né, a nossa reserva de água. Mas tem vezes que aquele oásis desapareceu do nada, né? Então, para essas imprevisões, eles levam uma corça e não dão nem um pinguinho de água. Aí quando eles descobrem que aquele poço de água, aquele oásis não está mais lá, eles soltam
essa corça vai correndo. E as pessoas vão atrás nas pegadas da corça. E quando ele vê, a corça está lá, tomando sua água, se deleitando, saciando a sua sede. A nossa busca de Deus, a nossa busca por Deus, deve ser que nessa corça, sedento. Não é ter que ir para o culto. Senhor, eu quero ir para o culto. Eu quero a presença de Deus. É lógico que a presença de Deus, você pode buscar essa presença de Deus não somente no culto, mas nas suas casas. Mas se você, de uma certa maneira, não está conseguindo, durante a semana, ter esse momento com Deus, venha com garra, venha com vontade, como a corça suspira pelas águas. Se você não lembra de mais nada que eu falei, lembre isso. Venha aqui buscar Deus para saciar a sede da sua alma.